combinada, tá? Ou foi combinado, de que ele viria para ser o mensageiro do Evangelho, e não para ser rico, ou mesmo pensar em materialidade. Por isso ele se despiu de tudo aquilo que era material. Agora sim. Dando oi pro pessoal aí. Boa noite, pessoal do Facebook. Agora sim, o Facebook está entrando no ar. Deu um probleminha. Então, uma boa noite aos nossos queridos irmãos e irmãs do Facebook, da rede social do Chico Xavier, que agora o Diogo dá boa noite e já fala um pouco da rede social. Boa noite, amigos da Rádio Clube, seu Benjamin, Raquel, Wanderlei. Mais um programa especial também hoje, seu Benjamin aqui e a Raquel vão falar sobre essa figura ímpar, que é espetacular, que é o Chico Xavier, né, seu Benjamin. Então temos um ótimo programa, lembrando que as nossas plataformas, eu vou falar agora depois nas nossas redes sociais, dá para seguir lá no Facebook, Centro Espírita Chico Xavier da GRS, também no Instagram, Casa Chico Xavier da GE, e também no YouTube, também depois teremos também Casa Chico Xavier Bagé. Então aí são os meios, se quiser seguir, compartilhar, curtir lá, vai ser interessante para a gente. Uma boa noite, seu Benjamin, Raquel. Boa noite. Então, seguindo mais um pouquinho, depois a Raquel faz a intervenção dela. Então, o Chico, que veio com essa missão, é muito interessante e importante nós destacarmos isso. Porque se é uma pessoa que encarnou pobre, de família numerosa, e morreu pobre, a gente poderia se questionar, ele não teve chance de ficar rico? Teve, não disse. Até mais do que rico, super rico. Mas não foi o propósito dele de forma consciente da encarnação dele. A reencarnação, ou essa encarnação dele, a última, foi para trazer simplesmente a mensagem de Jesus. Por isso, tudo aquilo que ele falava e tudo aquilo que ele praticava, ele falava e praticava em nome de Jesus e por Jesus. Tanto é que em duas entrevistas, bem sintomático isso. Ele deu uma entrevista uma vez para o Gugu e para a Hebe, que ao final das duas entrevistas, assim como tem outras tantas, que se vocês puserem no YouTube, no Google, vocês vão encontrar. Mas ao final das entrevistas, ao final de tudo, a palavra, a mensagem dele era sempre essa. De que não devemos praticar aos outros aquilo que não queríamos que praticasse a nós. E ele inovou dizendo, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse para ele. Demais. Um repórter lhe perguntou certa vez se ele não ficaria chateado, se ele não fica chateado, se alguém não ofendesse. Ele disse, eu até poderia ficar, mas eu tenho certeza que eu ficaria muito mais chateado se fosse eu o ofensor. Meu Deus, então você vê, este é o espírito e o sentimento do Chico Xavier. Que lá num livro chamado Chico Xavier, foi assim mesmo, é o título da obra do Bacelli, escrito em 2006, portanto depois da desencarnação do Chico, chamando a atenção do temor que ele tem e está constatado hoje, até pelo IBGE, de que a morte do Chico poderia causar um declínio do Espiritismo. Era um temor e continua, porque depois da morte de Chico, não se faz mais aquelas romarias, especialmente das mamães chorosas que perderam seus filhos, que
tanto noticiário deu ao mundo inteiro. Como nós temos notícias de várias pessoas da França, da Itália, mães da Itália e da França que vieram ao Brasil para pedir uma carta ao Chico. Carta essa do conforto dos seus filhos. Mas enfim, com toda aquela romaria uberaba, não existe mais. Passou não mais a existir pelo Chico. E o temor que se tinha, e eu percebo e sinto hoje, que não se fala mais em Chico Xavier, até porque dentro desse livro, uma série pergunta, haverá um substituto para o Chico Xavier? Haverá? Então o Chico deve ser lembrado, e nós, especialmente da casa do Chico Xavier, temos um dever, não só de lembrá-lo, mas de cultuar as suas obras, o seu exemplo, para que não o Chico, mas a mensagem do Chico não morra nunca. Quer continuar? Então. É tanta coisa para falar do Chico, né? Um programa é pouco. Mas quem quiser, só para quem quiser, nós temos ainda 2 trabalhos lá na casa, na próxima quinta-feira agora e no sábado. Então quem ainda for sedente de informações, quinta-feira nós vamos falar exatamente sobre as obras e as cartas do Chico. Qual a finalidade, o que isso representa, é exatamente isso, de forma sintética, que a gente está abordando. E depois no próximo sábado. Eu penso que o Chico, assim, foi uma pessoa que agiu em todo tipo de obra. Ele atuou em todo tipo de bondade e caridade. E o que mais chama atenção no Chico Xavier, sem dúvida, é a sua humildade, né? A sua simplicidade. Ele costumava dizer que se tirasse o Fran, ficava só o cisco. Ele era só o cisco. Aliás, tem uma obra de um biógrafo que tem esse nome. Ele disse, né? Se tira o Fran, fica só o cisco, ele costumava dizer. Uma coisa que me chamava muita atenção, que me chama até hoje, né? O quanto o Chico se preocupava e compreendia a importância das mães para a humanidade. O quanto ele cuidava das mães, o quanto ele focava nas mães, né? Isso eu acho que era assim, ó, um dom dele maravilhoso, porque ele entendia a importância de uma mãe, né? Até porque ele perdeu a dele muito cedo, né? As 2 mães, é verdade. Foi legítimo e adotivo. E essa questão com as mães também é uma coisa que muito me chamava a atenção no Francisco Xavier. E uma coisa que me tocou muito, tem muitas histórias lindas do Chico Xavier, né? E eu já assisti tudo que eu pude de documentários e filmes sobre ele. Inclusive eu trouxe aqui a lista dos documentários, filmes para indicar, né, para as pessoas. E tem dentro de algum documentário, que agora eu não vou saber dizer para vocês porque eu assisti tantos, a história de um rapaz que acompanhava ele, que trabalhava com ele em um determinado período, porque muita gente passou pela vida do Chico e não aguentou, né? Não aguentou, porque o tranco ali era puxadíssimo. 21 horas por dia. Então, ele mesmo dizendo que nesse período aí, eu não sei de quantos anos que ele trabalhou junto com o Chico, ele, certa vez, ele era bem jovem, assim, quando estava trabalhando, fazendo esse trabalho, ele percebeu, assim, que o Chico nunca recebeu um beijo na mão sem retribuir. Se alguém pegasse a mão do Chico e beijasse, ele imediatamente beijava a mão da pessoa de volta. Ele nunca se deixou ser ou parecer maior que qualquer pessoa, né? Então, esse rapaz conta que uma vez o Chico beijou tantas mãos
que os lábios dele começaram a sangrar. Ele estava sangrando ali e não parava nunca, só pegava um lencinho e seguia. E aí esse rapaz perguntou para ele, lá, não sei se depois do trabalho, mas enfim, ele perguntou: Chico, por que tu beija todas as mãos? Por que motivo? Né? Olha só o jeito que tu tá todo machucado e tal. E ele respondeu assim: meu filho, eu beijo todas as mãos porque infelizmente eu não tenho condições físicas para beijar-lhes os pés. Isso não era só um folclore. Olha só, gente, isso é muito lindo. O Chico era uma pessoa assim, ó, de uma iluminação indescritível, né? E aí esse cara conta que ele ficou assim, gente, a resposta que ele me deu foi inimaginável. Eu achei que ele fosse falar qualquer coisa, menos isso. Ele desconcertava todo com, não só Raquel, com a resposta oral, mas nas obras, atitudes, no gesto, nas ações, comprovava exatamente isso aí que eu estou dizendo. Quer dizer, a humildade, a simplicidade dele foi a vida inteira em obras assim. Então ele provou, né? Ele nunca utilizou aquela frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele fez exatamente o que Jesus fez. Eu digo que eu faço porque eu faço também. Então, o Chico nunca arredou o pé de fazer as coisas mais simples e humildes. E mais, o comportamento dele, a índole dele, era, Raquel, de ir à procura do problema. Ele ia às vilas, ia embaixo das pontes, não deixava as pessoas vir a ele ao centro espírita. Então, as pessoas que fossem a ele ao centro espírita, porque logicamente ele estava lá, ele tinha que dar também, né, atendimento nos centros espíritas. Mas não era o foco dele. O foco dele era ir atrás do problema. Então aqui é balela, né? É até injusto a gente imaginar e falar de que para o Chico é bom, porque era um espírito elevado, porque ele fica numa boa, porque não. O Chico, nessas biografias que eu tenho, por exemplo, que, como eu disse, eu tenho 33 livros e eu os li quase todos, me faltam 2. Eu já li 31 livros da vida dele. É de estarrecer a vida dele mesmo e os exemplos dele. É uma coisa simplesmente que, como tu dissesse aqui, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui conversando, não só exemplos, porque são milhares, mas o comportamento dele, a personalidade dele, ele vazava humildade, ele transportava tudo que era bom. O Chico, na capacidade dele, por isso que ele veio como mensageiro. Quando ele disse na intimidade para um dos biógrafos de que foi tratado na espiritualidade, mas ele pediu reserva e era exatamente isso que ele fazia. Quando ele declinava determinados fatos íntimos, em passagem, ele pedia de olhos reserva, para que ninguém comentasse e não tornasse público. Ele detestava tornar público as virtudes dele. Ele não gostava. E não por pseudo-humildade, não. Era por humildade real. Era coerente, real a humildade dele. E ele tinha essa humildade, porque como ele era um espírito muito iluminado, ele tinha plena consciência do quanto ainda faltava para ele evoluir. Exatamente. Quando ele dizia e embora ele fosse aquela imensidão para nós, que somos menos que um cisco, para ele sabia lá do alto dele o quanto ainda lhe faltava. Né? Por isso que ele era humilde daquele jeito, ele sabia quanto faltava. Por exemplo, ele tinha lá, Raquel, acertasse na mosca. Ele tinha, aí, por isso que se diz, é que nem Sócrates dizia, quanto mais eu sei que sei, eu sei que nada sei. Porque o Chico Xavier, por exemplo, na consciência dele, sabia
que nós crescemos de forma infinita. A nossa evolução é infinita. Então, quando ele foi transportado para Saturno com a mãe dele, em Saturno, que são planetas elevados, assim como Júpiter. Júpiter e Saturno, onde a mãe dele sistematicamente ia. Lá o ser humano, filho de Deus, que lá existe, e são filhos de Deus, só com outra roupagem, outro corpo, bem diferente do nosso, porque eles estão vivendo no ambiente dele, outra realidade. Entendeu? Muito bem. Então ele percebia o quanto tempo nos falta ainda para chegar à evolução dos irmãos que estão nos outros planetas, em outras casas do meu pai. Então ele tinha plena consciência de que ele é cisco mesmo, que ele dizia que ela era uma larva que se arrasta. Então ele diz, pô, mas esse cara já é um pseudo. Está se achando. Ele está se achando, ele está dizendo que é humilde, não. Porque ele conhecia a realidade dos outros planetas superiores ao nosso, e é o nosso destino quando a Terra será regenerada ou daqui não sei quantos milhares de anos. Enfim, então ele tinha essa realidade. Então ele tinha essa sinceridade e real, aquilo que eu disse. Ele era humilde, real, porque estava num planeta de provas e expiações, sabendo que não podia se elevar muito, porque é um planeta de provas e expiações, onde todo mundo sofre, inclusive ele. Se ele foi reencarnado nesse planeta aqui, claro, com a missão de um espírito mais nobre, superior, de nos pegar na nossa mãozinha, que nós somos aqui muito raquítico perto dele, espiritualmente falando, e nos levar, nos conduzir. Então a missão dele, então nós temos que abordar o Chico com óticos, com os olhos na missão dele. E ver os 545 livros que ele psicografou, o que conteúdo traz dentro deles. Quais as mensagens que existem nesses livros? Nós vamos ver que todos eles têm essa mensagem. A mensagem do bem, a mensagem do Evangelho e a mensagem que nós temos que ter para galgar o além túmulo, além desse planeta. Jones, quer reforçar alguma coisa? Pode. Vamos fazer um ping-pong aqui. Né? O senhor estava falando que tem a entrevista do Gugu e a entrevista da Hebe. Agora. Sim, tem tantas, né? Tantas. Tendo Fantástico também tem. Mas essa da Hebe é muito emocionante. Muito. Eu acho que é uma das entrevistas mais emocionantes do Chico Xavier. Até porque a Hebe era espírito. Então mas aí está a Nair Belo, que recebeu uma mensagem do filho dela, que faleceu antes num desastre de automóvel, né? E todas as perguntas, o Chico, era emocionante a resposta do Chico. Nessa Benjamin. Então vê que espírito. Eu mesmo vendo aquilo, eu chorei umas 3, 4 vezes. Toda vez que eu via vejo no YouTube aquele programa, eu choro, porque as mensagens, as respostas do Chico são muito emocionantes. Nenhuma resposta é agressiva, não. Nenhuma ofensiva. Ele tinha o caráter dele, era de amor e paz. Bom, passava algo tão bom, né? Uma tranquilidade, né, Sr. Benjamin? Foi bom o senhor se lembrar dessa, que é bom até as pessoas olharem, né, Sr. Benjamin? Do Google também. Do Google é muito boa, mas da Hebe é fantástica, né? Então, o que eu quero dizer assim, com isso que eu quero dizer, o Chico Xavier é diferente de todos, né? Pode dizer que tem outros espíritas, e eu não menosprezo, a gente não menospreza, a gente até envaidece, eleva outros grandes nomes expoentes do espiritismo, mas o Chico tem um diferencial, Raquel. Sempre teve durante a vida dele. E o Chico, e tem outro detalhe, Raquel. O Chico, as obras do Chico, são 26, eu acho que o seu Benjamin deve saber dirigir, são 26 federados no mundo, todas usam. Olha, vão olhar no site, porque eu tive
Eu tive agora um ano passado, eu tive a Curiosidade. de entrar em todos os sites de todas as federações espíritas do mundo. Eu fiz isso. Não tem uma que não tenha as obras de André Luiz. Diz ali, tem uma parte ali, a maioria, uma que outra, são de 3 federações que não tem, eu acho. A maioria tem as obras do Chico já, claro que junto com os expoentes, né, o Denis, junto com o Allan Kardec, né, seu... Mas o Chico já... Esses aí são expoentes, mas eles Expoente, têm poucas obras. Mas aparece nos outros, no mundo inteiro, entendeu? Sim. Junto também. Eu quero dizer que são expoentes conhecidos, entendeu? Entre todos. E o Chico está entre eles, está entre Allan Kardec, está entre Leon Denis, mundialmente. E é uma coisa assim que não é fácil, é uma coisa diferente, né? O Chico, que aliás ele não diria que é ele, né? Ele diria, como ele sempre disse, os livros não são meus. Por isso que ele diz que nunca comprou. O pai dele dizia, meu filho, esses teus espíritos aí escreve, não dá dinheiro, mas Não, pai, os livros não são meus. E uma vez ele brigou com o pai dele, brigou com o Chico, nesse sentido. Mas por que tu Eles não não sabem cobra que de tu é uma coisa? pobre. Porque lá em casa está faltando pão, nós estamos passando fome, passando necessidade. E ele respondia de forma bem... O dinheiro que ele ganhava de servidor público ajudava. Ele tinha sempre uma resposta, assim, Não, né? e ele respondia de forma, né, como ele dissesse, né, de forma amorosa. Ele dizia que não era dele porque a missão não era cobrar. Não ia cobrar porque os livros não era dele. Com relação às obras utilizadas aí por todos os centros espíritas, eu quando o senhor estava falando, Benjamin, professor, eu acho tão legal, professor é uma profissão tão linda. Professor Benjamin, quando o senhor estava falando que hoje não tem se falado muito no Chico, porque eu acho que as pessoas se interessavam muito na vida dele, né? Ele era um mistério. Principalmente nas casas. Então o povo gostava muito da vida dele. Mas depois do desencarne dele, eu acho que ele se tornou uma referência bibliográfica para todos os estudiosos, né? Ele passou a ser uma referência. Não tem uma palestra que a gente ouça no YouTube que lá as cansadas a pessoa não diga, e no livro tal, psicografia de Chico Xavier, e no livro tal, psicografia de Chico Xavier, embasado na tal coisa que disse o Chico Xavier, ou conta uma história do Chico Xavier. Então o Chico, ele se tornou uma referência. Que necessariamente, Raquel, ele se tornou e tem que se tornar referência no mundo inteiro, não é só no Brasil, como bem pontuou aqui o Jones. Bem no início do nosso trabalho, quando eu disse que ele está com suas obras em mais de 50 países, 56 países, praticamente todas as línguas. Então aí todos os países, de certa forma, têm contato com as obras dele. Né? E mais, as obras de Chico Xavier atingem todas as áreas do saber, Raquel. Isto é que é interessante. Ele foi um médium de altíssima qualidade, que ele psicografou em todas as áreas do saber, gente. Eu tenho aqui a listagem de 19, que eu elenquei aqui, 19 áreas. Área infantil, adolescente, adulto, educação, científica, ciências variadas, direito, justiça social, né? De curas, histórico, poesia, sexo, tudo. Não há áreas do saber ou do conhecimento que Chico Xavier não tenha escrito alguma coisa. E não só escrever por escrever. Escrever com tanto fundamento, né? Com tanto fundamento numa pessoa de 4º ano primário. 4º ano primário. Que quando ele tinha lá os seus 10 anos, veja só, gente, olhe só as biografias dele. Ele com 10 anos começou a trabalhar, por necessidade. 10 anos.
Aquela época não tinha leis de proteção ao menor ou adolescente, como temos hoje. Lá tinha que trabalhar. Então ele trabalhava até as 2 da tarde. Aliás, até as 2 da tarde ele estudava, quando podia. E das 2 da tarde às 10 da noite ele trabalhava. Na fábrica. Na fábrica, né? Depois num comércio de vendas e depois fez concurso e passou numa área do Ministério da Agricultura. Mas ele aí já era adulto, né? Sim. Adolescente e adulto. Mas até a fase adulta, como criança, pré-adolescente, ele trabalhou 8 horas por dia. E chegava em casa, ainda criança e adolescente, e psicografava até altas horas da madrugada. Chico Xavier, em média, ele dormia 3 horas por dia. Ah, mas o Guilherme está mentindo. Como é que aquele corpinho aguentou? Porque ele veio preparado para isso. Então, até geneticamente falando, é como Jesus, como Maria, mãe de Jesus. Tanto Jesus como Maria, especialmente Maria, por exemplo, mãe de Jesus, o corpo dela, biologicamente, energeticamente, foi preparado para ser a mãe, receber aquela alma com uma luz que gera em todo o universo. Aliás, o universo não, em todo o Brasil, é o mundo. Então, Chico Xavier foi preparado genética e energeticamente. Genética e energeticamente. Para ser um corpo que comporte isso. Porque em 4º ano primário, ele não poderia escrever obras, por exemplo, como tem o André Luiz em Mundo Maior, por exemplo, no Mundo Maior. Peguem a obra do Mundo Maior para vocês verem. E Entre o Céu e a Terra. Ou Entre dois Mundos. Essas 3 obras. Sem falar na mediunidade. Pega essas 3 obras da Universidade Federal de André Luiz. A Universidade Federal de Minas está estudando até hoje, no Departamento de Medicina da Universidade Federal, está estudando essas obras aí que os médicos ainda não sabem como em 1938, há quase 100 anos atrás, um caboclo, como eles chamavam, neto de escrava, 4º ano primário, poderia psicografar uma obra de tal profundidade, que ainda os médicos hoje estão estudando essas obras, que têm repercussão para mais 100, 200, 300 anos. Haroldo diz que a obra do Chico Xavier, principalmente essas que falam de medicina, biologia e genética, é obra para ser estudada durante 4 séculos, ou mais. Então ele está lá na frente, porque ele tinha uma mediunidade como ninguém teve até hoje. Ele tinha todos os tipos de mediunidade, inclusive de presciência. Então a presciência é um tipo de mediunidade que vai lá na frente. Ele desvenda a época de 300, 200, 300 anos lá na frente. Ele traz os fatos daqui a 300 anos para a realidade, como foi provado no Pinga Fogo em 1971. Então, nessa mediunidade de um 4º ano primário, por isso o psique dele é preparado para receber todos os tipos, inclusive língua. Ele escreveu em 5 línguas. Em 5 línguas, até uma russa e árabe. Que ele, ao final, ele não sabia exatamente, que ele não sabia o que significava. Da direita para a esquerda aqui, ó. E quando ele se psicografou nas 2 mãos ao mesmo tempo, a esquerda com André Luiz e a direita com Humberto de Campos. Ao mesmo tempo está na obra do Baceres, que ele viu, ele trabalhou mediunicamente junto. Então veja você a capacidade mediúnica, isso que eu estou falando agora é mediunidade. Mas é lógico que a mediunidade é que fez essa avalanche de livros que ele escreveu, fruto da mediunidade dele. Super avançado. E como a gente sabe, a mediunidade... por que esses espíritos conseguiram falar? Porque ele vibrava muito. Porque senão o espírito não consegue, não é verdade? Bom, o médium tem que ter lá um... Tem outra obra do Carlos
Carlos Alberto, chamado Fatos e Recomendações. Nesta obra, o Carlos Alberto cita a evolução das reencarnações de Chico Xavier desde o pré-egito. Então, naquela época, na Babilônia, no pré-egito, que as pessoas lá eram semi-selvagens, como foi na época de Jesus, semi-selvagem. Já ele reencarnou com um espírito iluminado naquela época. Então veja você a evolução espiritual e o psique dele. Por isso que cada reencarnação exige um corpo altamente inteligente. E geneticamente, a célula e a genética do corpo, naturalmente, naturalmente tem que ser desenvolvido para poder, por exemplo, ter uma comunicação, como bem disseste, Raquel, de um espírito nobre que fala em outra língua. E ele entendia, com 4 anos primário, como é que ele entendia as 5 línguas diferentes que ele recebia e psicografava? Lembra quando ele escreveu a primeira poesia lá, que ele ganhou o concurso sobre areia? Não, mas aí ele já era criança, ele tinha 10 anos. Que a professora disse, então escreve aqui no quadro, Chico. E ele dizia que não era ele. Não fui eu, professora. Chico, eu estou vendo que foi você. Mas não fui eu, professora. E ele está me dizendo. É o senhor que está aqui do meu lado. É que nem... Bom, aí eu tenho um dia que a gente comentar sobre a mediunidade, lógico. E olha que coisa mais linda, o quanto o padre compreendia ele, né? O padre, ele dizia que era muito amigo dele, o padre lá, né? Bom, aí a mediunidade dele começa aos 3 anos de idade, depois 4 e 5. Então, aos 3 anos, quando ele penteava o cabelo da mamãe dele, da Mãe de Deus, né? Da Maria, Mãe de Deus. Ele, com 3 aninhos, já despertava a mediunidade de presciência. Ele já tinha visão futurística. Sim, no filme dele aparece ele falando. Ele enxergava a mãe dele, porque a mãezinha dele diz, ele tinha 3 aninhos só. Por que meu filho vai lá brincar? Na frente da casinha dele era chão batido, rua, como há muitos anos ficou a ruazinha de chão batido, empoeirado, pé descalço. Vai lá jogar com o futebol, a bola com teus coleguinhas. E ele diz, não, mamãe, eu vou ficar aqui, alisava o cabelo dela, penteava, porque em seguida você vai me deixar. Ele, com 3 aninhos, já enxergava a mãe dela, que desencarnou logo em seguida, porque tinha 5 anos, né? E com 5 anos ele enxergava já a mãe dele vindo falar com eles. Então ele já tinha o despertar dele, da mediunidade, muitíssimo avançada, desde que nasceu. Bom, mas ele utilizou essa mediunidade muito elevada, avançada, em prol da humanidade. Isso que tem que ficar registrado. O que ele fez com essa mediunidade que Deus lhe deu? Como ele tinha essa missão de vir à Terra para isso, ele deixou a mediunidade como instrumento nas obras, escritas e nos exemplos que ele praticava. E principalmente quando tu tocou no caso das mulheres, das mamães chorosas, que perdia filho. Hoje nós temos a biografia dele, beira em torno de 20 mil, 18, 20 mil cartas que ele escreveu, outros dizem que é menos, enfim. Mas já é muita carta. Escrever, gente, 15, 20 mil cartas psicografadas de pessoas desencarnadas. E se vocês puserem isso no YouTube, vocês vão ver. E é carta. Cada uma é assim, 2, 3 páginas, não é um recadinho. E não só no Brasil, como eu disse há pouco, vários países do mundo que acorriam a ele para essas cartas. Tem um documentário, que mostra relatos das famílias amparadas espiritualmente após a perda de entes queridos. O nome é As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. É um documentário, viu? E todas elas, Raquel, direcionadas ao amor.
Ele utilizava, como eu disse, a mediunidade, que é um instrumento divino, que as pessoas têm, todas temos, só em proporções diferentes, né? Mas o Chico tinha essa mediunidade extremamente avançada, e todas elas, todo tipo de mediunidade. Tá? E se valeu mais, por ordem até de Emmanuel, ele se valeu mais da psicografia, porque era naturalmente a que deixava para o mundo, para a humanidade. Hoje nós estamos, que dia hoje do calendário? 15 de julho de 2025, nós estamos falando de obras dele que começou a escrever em 1927. O Grão de Areia que tu frisou, ele tinha apenas 10 aninhos, foi em 1920, que era em homenagem, 12 anos, porque foi em 1922 que foi em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil. Foi lançado em Minas Gerais o concurso da redação nas escolas primárias da melhor redação que falasse sobre os 100 anos da independência do Brasil. E ele tirou o primeiro lugar. E aí ninguém acreditava. Porque aí que surgiu a história do Grão de Areia. Do Grão de Areia, então. Porque ele fez a primeira, e aí ninguém acreditava que era dele. Então aí a professora lançou essa do Grão de Areia. Colocou ele. Disse, então eu vou trocar o tema. E trocou o tema na hora, queima-roupa na hora. E mais, e sai aí da carteira, sai da tua mesinha aí, e vai lá no quadro. E ele escreveu. E ele foi sozinho, foi lá, uma criança com 12 anos, e escreveu no quadro, sim. E a coisa mais linda. E mais linda, e que tirou o primeiro lugar. E então, com uma linguagem assim, ó. Bom, segundo os biógrafos, agora sim, depois eu vou pro intervalo. Segundo os biógrafos, absolutamente todas as obras dele, Raquel e ouvintes, é de espantar isso que eu vou dizer, porque ao ler aquilo parece inacreditável. Todas as obras não tem um erro de português, ou não tem um erro de citação geográfica. Pode ver em Paulo Estevam, e há 2000 anos, por exemplo, na obra clássica 2000 anos, ele cita exemplos lá daquelas cidades, né? Os ladrilhos das casas, que agora que está descobrindo, né? Como é que é, os profissionais que fazem as escavações, né? Estão descobrindo exatamente o que ele disse com a obra há 2000 anos atrás, em 1931. Falando nisso, né, no Fantástico mesmo, né, pergunto para o Chico Xavier qual o livro que ele mais gostou de psicografar, né? Ele disse, não, claro, gostei todos são importantes, naquela docilidade dele, né? Mas o que ele achou mais importante foi Paulo Estevam. Mais de uma entrevista ele disse... Não, os três mais importantes dele. Que ele fala no Fantástico, ele fala Paulo Estevam. O Paulo é um dos três. Ele fala a mãe dele, Carta de uma Morte é primeiro, por causa da mãe dele. Então o que mais chama atenção, porque é a mãezinha dele que está psicografando dele. O segundo é o Paulo Estevam e o terceiro é o 2000 anos. Aliás, o terceiro é o Boa Nova. Então o terceiro, Carta de uma Morte em primeiro, segundo o Paulo Estevam e a terceira, Boa Nova. Vamos lá pelo Tesouro de Abraham. Vamos então ver quem está o pessoal aqui. Tem mais um jogo aqui. Então, a Daiane, Alex, Carol, dando boa noite, amigos. A Eunice Chaves Padilha também dando boa noite. A Leia Domenech também, boa noite. Também o Adair, uma boa noite, meus irmãos, um abraço. Daí Luciana Nunes, boa noite, meus queridos irmãos, que programa maravilhoso, um abraço. E Helenara Nunes também, dando boa noite, meus queridos, que Jesus abençoe sempre, abraços. E também a dona Eva Júnior Abreu, boa noite, irmãos, muito bom programa. A Anice Pinto sempre presente aqui, boa noite. A amiga querida e amigos queridos, energias positivas sempre.
abraços aqui também. Essas nossas participações. Né? Bom, então vamos fazer o seguinte, do intervalo, eu gostaria de ver se o Paulo, nosso querido irmão Paulo, quiser entrar em contato conosco, como ele sempre faz, se ele estiver em casa, onde ele estiver e tem interesse, depois do intervalo o Paulo pode nos dar um aviso aí para, se quiser conversar conosco aqui, de praxe. Vamos para o intervalo então, Vanderlei? Em seguida a gente... Alguém quer um chimarrão? Lembrando então aqui, né, falar pro pessoal aqui, os horários da Casa Espírita Chico Xavier. A Casa Espírita Chico Xavier fica localizada na Rua João Soares 173, Centro, Bagé. Os horários da doutrina pública, sessões públicas doutrinárias, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, sábado, 2 sessões públicas doutrinárias, uma às 15 horas e outra às 16 horas e 30 minutos. Então você está convidado a estar presente, a visitar a Casa Espírita Chico Xavier aqui em Bagé. Então, tem aquele pessoal também que, lembrando, né, ele é fora também, e está sempre presente, nosso muito obrigado também. Hoje sobre o tema Chico Xavier. Nós temos então o Marcelo Guedes também, em Síria, falou, né, boa noite, lindo, sempre Chico Xavier. Muito bem. Estou falando aqui também. Presente. E também lembrando, né? Agora aqui. Os nossos patrocinadores, né? Tem aí. Eu não tenho. Tem que pedir pro Vanderlei ali. Vanderlei. Você tem a lista dos patrocinadores. Nossos patrocinadores, então, Rede Polisul de Internet, melhor Rede Polisul de Internet da região, 53-3311-0777, JC Pintura Automotiva, Acabamento, Pintura em Geral, Rua Jorge Abdala Calil, 566, bairro Getúlio Vargas. Agora é com a Raquel, Estância São José. Não sei se ela quer falar da estância ou falar A Estância São José fica em Dom Pedrito, na BR 293, quilômetro 223, mas ela só atua no verão. Mas você já pode se organizando para ir no final de ano com a empresa, com os amigos, frio, com a família, para fazer o fechamento de ano da empresa. É ótimo. É o pessoal, né? O amigo secreto da empresa, da família, lá na sombra. Para tirar umas fotos lá também, né? Também já tivemos clientes que fizeram fotos de formatura. Formatura. Casamento. Casamento, né? É interessante, né? Sempre. Bem legal. Sempre. Então é agendar com a Raquel, então aí. 53994600236. Muito bem. Então vamos voltar então agora para o programa O Tempo Espírita. Ah, São Paulo. São Paulo está na escuta. Muito bem, voltamos então. O programa Tempo Espírita, né? Seu Benjamin, continuamos aqui falando do Chico Xavier, né? Tem muita coisa para falar. Chico Xavier que foi também, entre tantos títulos nobres que lhe foram concedidos, e que ele sempre recusava, pela humildade dele. Mas ele foi, pela revista Época, do Sistema Globo e o SBT, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos.
Todos Olá, os seu Paulo, tudo bem? tá? E mais foi indicado exatamente em 1980, 81, Hoje não. Ah, e no ano seguinte ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tá. que só perdeu Ah. porque Não, tá bem. que foi indicado o Prêmio da Paz Tá bom, senhor. tinha mais, Tá, né, obrigado, seu Paulo. agilidade, Outro. era Obrigado, europeu, igualmente. Tá bom, indiano, obrigado. Às vezes entra uma questão quer de dizer, política. política, né? exatamente, É. política. Ele tinha mais Como penetração, E ele como simples brasileiro, né, e não fez questão de trabalhar para isso. Então, na retaguarda, nos bastidores, a gente sabe que ele não fez questão de trabalhar para ser eleito o Prêmio Nobel da Paz. Porque se ele trabalharia um pouco mais, ele com certeza teria logrado isso. Mas não era da afeição dele, não era do tipo dele, então. Mas fica esse sentimento nobre de que ele foi eleito o brasileiro em destaque de todos os tempos. Né? Em Minas Gerais também foi, não podia ser diferente, como o brasileiro, o mineiro, Mineiro, né? de todos os tempos também. E fora as Raquel, condecorações, hein? né? Hein? Fora as condecorações em vários lugares, É. cidadãos, né? Cidadão por todos. Chave de Ah. todas as cidades. Cidades. Mas é o que ele sempre dizia, né? O que ele queria era deixar, tá, por ordem do seu mentor, o Emmanuel, deixar as obras escritas, porque essa o tempo não apaga. Isso é que é importante. Como eu disse, nós estamos aqui discutindo obras deles e o conteúdo das obras deles, que é o importante. Então aqui, coisas, por exemplo, lendo a bibliografia dele, eu jamais imaginaria, ou imaginei, que ele tinha escrito um livro sobre crianças. Olha só. Né? Sobre crianças. E juventude, adolescentes. Porque normalmente a gente tem acesso a esses mais de adultos, né? Mas tu vai lá nas entranhas da vida dele e aí tu descobre coisas fantásticas que ele escreveu, inclusive de humor. Quem diria? Livros humorísticos. Porque faz parte de toda a vida. Se tu pega a nossa vida, Raquel e ouvintes, pegar a vida nossa, o conjunto dos atos que formam a nossa, e de comportamento que formam a nossa vida, nós temos sim, temos humor, nós temos progresso, nós temos trabalho, nós temos todo tipo de ações que circundam a nossa vida. Por que não o humor? Então o humor diz ele, a arte e a poesia, tanto é que a poesia foi a primeira, desculpe, foi a primeira obra, foi o Parnaso, a Turma, que foi as nobres poesias que ele escreveu, né? Que até hoje repercutem. Como é? Que na época queriam mandar que até prendê-lo, acionar criminalmente, porque eles estavam fazendo um plágio criminoso. E ele estudou um por um e conseguiu escrever texto do mesmo jeito de cada um. Então, ele escreveu de todo tipo, a astronomia, por exemplo, a vida em outros planetas, e além de tudo, a vida espiritual é o que mais tem. Tá? Mas ele foi um compêndio, ele foi uma biblioteca completa nessa vida, e nós temos esse prazer, essa honra de ter o Chico Xavier no solo brasileiro, um brasileiro, e tivemos mais o prazer de ser contemporâneo dele, né? É isso isso é impagável. As pessoas que têm raciocínio e consciência hoje, dizer que foi contemporâneo do Chico é uma dádiva. Eu sempre penso isso, sabe? Meu Deus, que legal. Eu vivi enquanto o Chico viveu. E isso eu pensava quando eu li o Há 2000 Anos. Que livro, como eu chorei lendo aquele livro, meu Deus. Que livro emocionante. Eu pensava assim, ai, como eu queria ter vivido isso, como eu queria ter estado nesse momento que deve ter. E agora tu imagina, eu fico imaginando, até quando eu li os livros dele, os biógrafos, as biografias,
as pessoas que tinham acesso a ele. Porque todas as pessoas que escreveram esses livros que a gente lê da vida dele, todos eles tiveram acesso à vida dele. Imagina só. Tiveram contato com ele, conversaram com ele, desde os repórteres, né? E fora aqueles outros, os biógrafos que conviviam com ele. Décadas de trabalho junto. Então imagine E lado tem a um lado. cara que é biógrafo dele que é ateu, Aliás, foi né? você que colocou hoje no grupo de uma fotógrafa que tira Não, foto não da... fui eu. Eu acho que foi então no grupo. Quem sabe a Luciana, vamos ver, aqui tem um grupo, alguém colocou hoje um grupo de uma fotógrafa que tira da aura da pessoa. Né? Ah, Vamos ver eu aqui, já ouvi falar nessa Eu mulher. acho que aqui é a Caminho da Luz, não é. Vamos ver o grupo aqui, eu acho que é o Sheila, o meu grupo, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Enfim, dê uma olhadinha aí para ver que não Sheila. Não, também não. Bom, mas alguém colocou aqui um grupo da casa, e aí exatamente isso. Eu quero pegar esse exemplo para dizer, para falar do Chico, que a NASA, vieram especialistas da NASA, porque ninguém acreditava nas façanhas que ele fazia. Vieram especialistas da NASA para fotografar e tirar, via instrumentos, maquinários que eles têm, né? Instrumentos, para ver o tamanho da aura do Chico. Pasmem. Imagina. 10 metros. 10 metros. Agora eu vou entrar na realidade. Sabe qual é a média da nossa aura? Da média do comum nosso? 20 centímetros. Hein, Jones? O que tu acha? Chutei A 20. média, a distância, a média da 20. medida da aura nossa, do comum, 20. de 3 a 5 centímetros. Ai, eu chutei mais alto. De 3 a 5 centímetros. E o Chico tinha 10 metros. E Não ele era um cisco. E ele era um cisco. Então, Então eu me reporto de novo ao que tu disseste há pouco, Raquel. Isto delimita as pessoas que têm consciência da pequenez que nós somos e temos. Porque ele saiu da Terra e viu outros em outros planetas que são muito, muito, muito maior do que nós. Ele teve consciência em 1971 no Pinga Fogo, quando ele perguntava e ele respondeu dessa questão aqui. Que Jesus implorou para os outros Jesus, para os outros Cristos, perdão, os outros Cristos dos outros planetas, por nós. para que ele desse aquele tempo, né, de sobrecarga, sobre tempo, uma segunda chance para a Terra não desaparecer. Por quê? Porque as energias negativas da Terra, naquele cinturão energético que circunda a Terra, está atingindo os outros planetas, gente. A nossa rudez, as nossas energias negativas está ultrapassando os planetas, estão atingindo os planetas circunvizinhos da Terra. E eles estão se sentindo mal. Então Jesus, o Cristo nosso da Terra, pediu, implorou para os outros colegas deles, os outros Cristos, para que tivesse um pouco de paciência e caridade para com o povo brasileiro. Perdão, o povo da Terra, da humanidade terrena. Tá? Então o Chico sabe disso. Imagine em 71 ele já sabendo disso. Mas e ele quem estava... assiste o Pinga Fogo se apavora. Ah, é. O Pinga Fogo a gente tem que assistir, e assistir de novo, e assistir de novo, porque o Chico fala coisas São 2 programas, né? tão futuristas, uma coisa tão lá na frente, que só ouvindo de novo. Pois é, aí é que está a vida, a mediunidade presciência dele. Impressionante. Ele enxerga lá na frente. Que, aliás, pessoal, para quem não sabe, né, o Pinga Fogo
Foram 2 programas de TV que foram gravados na década de 70 para desmascarar o Chico Xavier. E aí aquele primeiro programa, ele foi e ele conquistou não só as pessoas que foram lá para fazer as perguntas, né, os entrevistadores, como conquistou toda a plateia que estava lá, como conquistou as pessoas que estavam trabalhando, como conquistou as pessoas que estavam assistindo. Então, com a sua docilidade, porque ele foi assim, olha, ironizado, as perguntas eram feitas de forma assim debochada, sabe? E ele respondia, e ele respondia com tranquilidade, como se nada, como se ele não tivesse percebido nada, aquilo ali não fazia nem cosquinha no cisco Mas dele. eu não sei se vocês perceberam que há uma diferença do primeiro e do segundo programa. Com certeza. No segundo programa, o nível de perguntas Até é mais educado. E até o jeito de apresentar ele. Exatamente, após acontecer o primeiro programa, que você foi um sucesso, você fez sucesso, né? O segundo programa é um programa já com um grau de debate muito alto intelectualizado. Eu acho que o segundo Pinga Fogo teve 7 horas. Se eu não me engano, ele teve 7 horas no ar, que as pessoas não saíam nunca, não paravam de olhar. E aí ele sempre lá no topo da... Eu vou pesquisar aqui, mas ficou muito tempo no ar o segundo. Tanto o primeiro foi para ficar uma hora, né? E já ficou... E aí quem estava ouvindo, o dono da TV Tupi, ele gerenciando do outro lado. Quando terminou a hora do programa, ele autorizou, o dono da TV autorizou que o programa fosse continuar. Mais é a uma maior hora. audiência da história da TV brasileira até hoje, 75% dos aparelhos. O percentual 28 de julho de 71 foi a primeira e 21 de dezembro foi a segunda. Ambos programas com previsão inicial de 60 minutos. Acabaram se estendendo por mais de 3 horas. Então, 6 horas era o total desse cara. Então, veja só, e recheado, como bem dissesse, vale muito a pena não só assistir o programa em si, mas tirar lição do programa. Porque o importante, onde tem Chico Xavier, meus queridos, é o seguinte, é tirar lição. É tirar lição. E olhando aquilo ali que a gente vê que a gente não sabe nada, porque é difícil de entender certos argumentos dele, que ele está explicando. Não, e a forma educadíssima dele. Seja ríspido. E olha que, exato, eram perguntas sarcásticas, bem sarcásticas. Agora, uma coisa a falar, bem elaboradas também, né? Muitas bem elaboradas e uma resposta muito... Super. Não, e aí perguntava assim, quer dizer então que o senhor não sei o que, ele dizia, ainda bem que o nobre colega falou que não sei o que. Aí ele falava com todo carinho com aquela pessoa, aquilo ficava assim, a pessoa ficava até sem graça, né? É a mesma coisa do Valdo, né? O Valdo, quando saiu da parceria dele, abandonou o Chico e tudo, depois até o Valdo foi, de certa forma, ingrato, né? Acho eu, né? Porque ele começou a falar, até, não digo mal, mas não falar bem, né? O Chico, das obras e tudo, né? Porque ele tomou tinha liberdade de tomar. Claro. Agora não, filosofia, mas não falar, não, né? E aí os repórteres chegaram, um colega dele, um médium, chegou e disse, Chico, você não viu que o Valdo falou mal de ti? Dentro dessa, mas o amor dele é muito bom, não sei o quê. Ele tá assim, ao invés de retrucar, não, ele fez assim, que bom, minhas preces enquanto certo. Que amor. Esse era o Chico, então tudo que representou Chico, na pessoa, nas ações, na voz, no comportamento, na escrita, tudo é lição para ser exercitado. Eu até nas minhas manifestações, semana passada mesmo na Casa Santa, que a gente falou sobre isso, então eu ouso dizer o seguinte, para a humanidade está a questão 625 do Livro dos Espíritos.
Que Kardec pergunta, quem é o nosso modelo e guia para toda a humanidade? E aí vem a resposta, é Jesus. E eu diria que para nós aqui no Brasil, nós espíritas aqui, nós temos também um modelo e guia para ser tomado, bem pertinho da gente, que é Chico Xavier. O Chico Xavier Escolhia tomates como ninguém. Ontem eu contei na minha exposição lá como é que o Chico escolhia os tomates. Ele ia no mercado, escolhia um tomate bom e um tomate querendo estragar. Um tomate bom e um tomate quase estragadinho. Aí a senhora que trabalhava na casa dele perguntou, Chico, por que tu tá pegando os tomates estragados, Chico? E ele disse assim, não, minha irmã, é que se eu pegar todos os tomates bons, alguém vai ter que pegar todos os ruins. Então eu pego um bom, um ruim, porque aí para deixar tomates bons para as pessoas que vão comprar também. E tu vê no silêncio da vida dele. Ele não está fazendo isso com uma multidão olhando para dizer, ó. E só respondeu não, que ela perguntou. ele está bem quietinho. As pessoas que conviveram com ele. Né? Então é sinal que é a personalidade dele assim. É ele mesmo assim. E realmente foi. Então, como eu disse, volto a dizer, nós temos que seguir como exemplo em tudo o Chico Xavier. Na pobreza, no comportamento dele, nas questões familiares. Ele tem exemplo a nos fornecer em todas as áreas. Em todos os momentos, o Chico é o nosso exemplo a ser seguido, sem dúvida nenhuma. E tomara que continue em todos os centros espíritas do Brasil, pelo menos centros espíritas, a trabalhar o Chico Xavier e suas obras, o seu legado. Porque já na sociedade como um todo, na rua que eu digo, já não se vê mais tanto Chico Xavier, porque não existe mais Chico Xavier. Então a mídia, né, que seguido ia ao encontro do Chico, porque ele estava vivo. Então ele, como vivo, sempre, todos os dias, algo de anormal acontecia com o Chico. Então tinha matéria para revista, para jornal, para televisão, tinha rádio, para tudo. O Chico morreu, desencarnou, desapareceu o Chico. Então todos esses fatos notórios do Chico, como desapareceram e não tem outro Chico, e não tem mais ninguém, a mídia como um todo, a imprensa como um todo se retirou. Então, se retirando aqui, o que é a sociedade, a rua, a sociedade como um todo, tem como consequência o esquecimento do Chico. Por isso, a maioria dessa juventude que estão aí, dado pelo censo do IBGE de 2022, publicado agora há pouco, diz que a maioria dos jovens, além de não ter religião, eles não conhecem a figura do Chico Xavier. Isso fica muito triste quando li isso. É triste porque a gente que é contemporâneo de Chico, e nós que vivemos a era Chico, sabemos da importância dele para todos sempre. E há uma espécie de interrupção da sociedade em relação a Chico Xavier, que foi o baluarte, foi o bandeirante do espiritismo, não tenho dúvida nenhuma. E como ele desapareceu, parece sintomático isso. A queda, segundo o IBGE, do espiritismo foi pós-morte de Chico Xavier. Então, aqui, publicamente, a gente até pode conclamar ao movimento espírita. Temos que trabalhar mais em cima de Chico Xavier. O legado do Chico é muito grande, muito importante para que esqueçamos dele. Não só dele, mas das obras dele. Menos mal que tu me disseste há pouco, Raquel. Sempre aqui ou acolá, você menciona obras dele. Mas eu até diria que nós temos que trabalhar muito mais do Chico. Pegar ele como exemplo, tá? E aonde estão todos os exemplos deles? Nas obras biográficas dele. Na biografia dele.
Porque nas obras que ele psicografou não tem uma vez o nome do Chico. Porque todas as obras que ele fez, as 545, ele não retrata a vida dele nas obras que ele psicografou. Ele retrata a palavra. Exato. Então nós temos que ver o Chico fora das obras dele. Porque aí tu vai pegar o exemplo dele. Aí tu vai seguir o exemplo do Chico. E aonde, enquanto isso, nas obras elaboradas pelos biógrafos. A biografia dele. Mas também tem que seguir as obras do Chico. Claro, porque isso é para a evolução espiritual. Principalmente as obras do André Luiz aqui, né? Sim, mas aí é para o crescimento espiritual. Sim, eu estou dizendo, se tu sair das obras psicografadas dele, tu não vai ver o comportamento dele, tu não vai ver a família dele, tu não vai ver os problemas de angina que ele teve, tu não vai ver ele psicografando com uma dor insuportável na angina, porque ele sofreu até o fim da vida dele de angina, e ele umedecendo uma toalha, né, em álcool, sem que ninguém percebesse, colocava embaixo da camisa para aliviar a dor do peito, da angina, gente. Tu encontra isso nas obras psicografadas dele? Não. Então isso também faz parte do conhecimento da vida. Então veja você, ele psicografava obras para a humanidade, para os outros, de graça, sentindo dor insuportável. Quando nós, de forma cômoda, às vezes sentimos qualquer coisinha, qualquer resfriado, ou qualquer jogo de futebol, preferimos o sofá ao centro espírita para falar do Chico. O Chico que dormia só 3 horas por dia. O Chico que em média receituava 600 receitas. Quem diz foi a Marlene Nobre, que trabalhou mais de 20 anos com ele. Sabe o que é isso, gente? Depois da psicografia dele, depois do atendimento fraterno do centro espírita, ele se recolhia para atender aquela fila imensa de pessoas que pegavam a receitinha homeopática. Uma vez mandaram fechar lá o portão e ele nem viu que tinham fechado, ele só disse: é para abrir lá, porque eu não vou sair daqui enquanto não... E ficava no centro espírita até a última pessoa. A última. Mais do que isso, nas obras biográficas dele. É isso que nós vamos encontrar nas obras biográficas. Então eu tenho que saber a vida do Chico, a intimidade dele, para tirar lição disso. Veja você o desprendimento dele em relação ao outro, Raquel. É amor e caridade para os outros. E eu acho interessante que tudo que tem sobre a vida dele, assim, contado, né? Tem, como é que eu vou te dizer, escrito e exposto por diversos prismas, através de diferentes instrumentos, seres diferentes. Inclusive tem um biógrafo dele que é cético, né? Que é ateu, que é o cara que escreveu o Souto Maior. Era certo. Marcel Souto Maior. Souto Maior. Isso, esse cara aí, olha só como a espiritualidade ela articula de maneira a tocar as diferentes pessoas através das diferentes maneiras de demonstrar, o próprio ator, de revelar. Nelson Xavier era ateu também, né? Era. Pois é, mas tudo isso... Chico Xavier. Mas tudo isso são nas obras biográficas que tu vai encontrar a vida dele, o exemplo dele, quem ele é, como se comportou e o exemplo que nós temos que seguir. Mas é que por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, para que a maioria, para que o maior número de pessoas diferentes leiam e creiam, tem um número diferente de pessoas que falaram sobre ele. Então, assim, ó, um ateu vai ler sobre Chico Xavier? Talvez não, mas quando ele vê que um ateu escreveu sobre Chico Xavier, ele pode se interessar. Deixa eu ver o que esse cara aqui, ele é ateu, ele escreveu toda a obra do Chico. O que ele diz? Eu vou citar um exemplo de convencimento.
A maioria esmagadora das cartas psicografadas por Chico Xavier eram para as pessoas mães católicas, evangélicas ou ateias. E no fundo todas elas se converteram. Gente do céu, 9 meses. Já estamos Oh, chegando. eu falei, Chico é Chico. Que tema gostoso, agradável, Maravilhoso. exemplo que nós vamos ter que seguir de novo, acho que semana que vem. né? Querido, tem tanta história Olha, dele. tanta né? coisa para falar sobre o Chico. É um tema super agradável, descontraído, mas de responsabilidade importante. E chegamos ao final mesmo, né? Do nosso programa. Já 9, Vamos lá. vai ser Tem 9. mais alguma novidade aí do Johnny? E se nós vamos fazer encerramento. A Raquel faz uma precisinha. Faço. Vamos ver se tem alguma. Se não, Bom, aqui o Marcelo o Guetti, que eu tinha falado, agora eu vou falar aqui no rádio, ele falou: boa noite, lindo sempre Chico Xavier. Marcelo Tomás, boa noite a todos os irmãos. A Ana Lúcia Abreu também. Boa noite, queridos amigos. A Ellen Andrade mandou boa noite para mim, também de amigos Frank e amigos, boa noite também. Então, é isso aí que tem as últimas pessoal que participou aqui. Nosso muito obrigado. Eu vou encerrando da minha parte. Que tenhamos uma ótima semana. Que Jesus e o Chico ilumine a todos. E até a próxima semana com mais um programa Tempo Espírita. eu me despeço aqui, tu faz a prece final, tá? Raquel? Então, agradecer aos nossos mentores, ao Chico. Ao Chico temos que sempre agradecer. Porque o Chico está do nosso lado, está nos protegendo. Se pessoalmente não, nós com seus falangeiros, que é o Chico. De qualquer forma, são eles. É a extensão de Jesus, porque Chico foi o missionário de Jesus, foi o apóstolo de Jesus. Aquela alma iluminada que veio ao mundo para nos dar tantos exemplos de amor, de carinho, de caridade, como ao longo desse programa a gente desfilou exemplos, comentários sobre Chico. Chico é a pessoa que vai ficar nos nossos corações a vida toda e para sempre. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Jesus, por nos amparar nesse programa lindo, porque o tema foi lindo realmente. Agradecendo a todos, principalmente os que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês também. Agradecendo a nós, agradece ao Chico também. E para encerrar, a nossa Raquel vai fazer a prece do Espírito. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Procurem ler sobre o Chico Xavier, que vale a pena. A história dele, além de ser muito bonita, é uma história divertida. Ele era engraçado, ele brincava muito, era um ser assim realmente muito iluminado. Então, tanto os documentários quanto os filmes, todos são incríveis, vale muito a pena e a gente encontra tudo no YouTube. Então, agradeço os meus colegas aqui, que fizemos um bom trabalho hoje. E vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais este trabalho. Temos certeza do seu amparo. Queremos agradecer, Senhor, pela vida do Chico Xavier conosco, por tu teres nos proporcionado, enquanto humanidade, a vivência com alguém tão especial, com um espírito tão iluminado. Te pedimos, Senhor, que tu nos ampare, nos conduza e ilumine o nosso caminho, nos dê forças para que a gente consiga trilhar o caminho de Chico, que a gente consiga fazer as coisas que ele fazia, tentar seguir os seus exemplos. Que tenhamos todos uma excelente semana, que os nossos dias sejam repletos de muita luz. Que assim seja.